Bom, pessoal, hoje é nosso último conteúdo, tá, da primeira etapa. Então, finalizando hoje, a gente já dá para constituir a nossa primeira nota, né, que no caso vai ser próxima semana a prova. Nosso último conteúdo vai ser dicionário e normalização de dados, tá? Eu vou falar um pouquinho da minha prova, né? Como é que foi esse final de semana. Vocês sabem que eu ia fazer a prova. Dentre as 45 questões, tinha a nossa disciplina, né, de banco de dados. E foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, que realmente a gente está estudando em alto nível, né? Porque todas as questões de banco de dados eu consegui acertar. Na verdade, eu achei muito fácil. Inclusive, tinha uma até daquela que referenciava a chave estrangeira, né? Dizia que era nula ou que ela poderia se repetir. Aí, na hora que eu vi, eu digo, oxe, muito fácil. Lembrei de vocês, né? Então, teve outros conteúdos também. Vou tentar mostrar para vocês, tá? Para vocês darem uma olhada nas questões, tentarem se atualizar. E o que eu fico mais feliz é isso, né? Em relação de que a gente está em um nível, né, em um andamento muito bom. Então, se eu estou conseguindo trabalhar nesse nível com vocês, é um ponto positivo, né? E vocês estão acompanhando, né, nesse nível. Também é outro ponto positivo, certo? Então é isso aí. Muito bem. Então, falando de dicionário, né, de dados, foi uma pesquisa que eu passei para vocês. É uma pesquisa importante porque a gente vai reconhecer, né, algum desses caras na hora da implementação, certo, do SQL, e principalmente na criação dessas tabelas, né? Quando a gente define o tipo de um atributo, e a partir daí a gente consegue conceitualizar se aquele atributo ele vai ser, sei lá, not null, se aquele atributo vai ser uma chave primária, se aquele atributo, né, ele vai possuir alguma propriedade inerente desse dicionário de dados, tá? Então eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos e que a gente pode caracterizar algum desses exemplos, tá? Com certeza tem na pesquisa de vocês. Eu espero que tenha na pesquisa de vocês. Por isso que eu deixei junto dicionário de dados e normalização, porque dicionário de dados é muito pouco, né? É muito pouco, tá bom? Então, muito bem. Então, para iniciar com o dicionário de dados, eu fiz uma pequena introdução, certo? Só para a gente conceitualizar e tentar entender, certo? Como é que funciona esse cara, tá bom? Após o modelo relacional ter sido descrito ou diagramado, ou seja, após a construção do diagrama entidade e relacionamento, né? Que a gente já fez isso, e o modelo lógico, que é o modelo relacional, né? A gente sabe que tem essas duas etapas, o nível conceitual e o nível lógico, né? É necessário criar o dicionário de dados. Então, uma das atividades que eu vou passar para vocês é justamente isso, né? Para a gente criar o dicionário de dados de todos aqueles modelos que a gente já criou anteriormente. A gente vai fazer amanhã, né? Como uma prática no laboratório, tá? Que tem por objetivo descrever as propriedades de uma tabela. Show de bola. Perfeito. Propriedades. Que propriedades são essas, né? Sua estrutura física e as restrições que cada atributo possui. Então, quando a gente fala de propriedade, é justamente isso, né, pessoal? Então, aquela tabela é inerente a quem? Tabela pessoa. Então, essa pessoa possui quais atributos? A gente descreveu esses atributos lá no modelo entidade relacionamento. E esses atributos têm quais propriedades? Aí a gente referencia isso aonde? No dicionário de dados, tá? Então, o dicionário de dados é como se fosse uma ênfase para a gente dar um subsídio para quem? Para o cara que vai fazer a implementação. Por quê? Porque na hora que ele vai fazer a implementação, ele vai, lá no modelo de negócio, né, quando a gente pegou as primeiras informações, eu sei que o atributo CPF vai possuir máscara, né? Então, já muda totalmente o tipo de dado que a gente vai utilizar desse CPF, por exemplo. Ele deixa de ser inteiro, ele vai ser o quê? O string, né? Que no caso no banco de dados é baixar. Então, na hora da implementação, o programador precisa saber isso, né? O cara que vai fazer a implementação. Então, ele vai consultar onde? No dicionário de dados, certo? Então, aí a gente já tem uma noção de como é que esse cara funciona. Assim, o desenvolvedor que irá implementar o banco de dados saberá exatamente como a base de dados deve ser o quê? Criada. Então, a gente aí já começou a dar o primeiro passo, né? Primeiro passo para a implementação. Esse é o nosso último conteúdo, né? Primeiro conteúdo da N2, a gente já vai entrar em SQL, certo? Após a prova. E aí a gente já começa a ficar as disciplinas totalmente práticas, né? Lógico que a gente vai escrever também.
Como eu sempre falo para vocês, escrevendo a gente aprende duas vezes. Ainda teve gente que ainda tirou uma onda, né? Ah, na escola, no Amélia, é o único local que a gente aprende a programar no caderno, né? Então, se você sabe fazer no caderno, eu tenho certeza absoluta que você sabe colocar em qualquer outro local, né? Esse código. E na prova que eu fiz ontem, tinha uma de Java também, né? Não poderia errar. Que falava do pós-incremento e o pré-incremento, né? Com certeza eu acertei essa daí, vou mostrar essa questão para vocês também. Inclusive foi até uma questão de prova, né? De programação orientada a objetos, né? Eu não sei se foi com vocês ou foi ano passado que eu passei, mas eu já passei uma questão muito parecida. Acho que foi ano passado, né? Tudo bem. No dicionário de dados, cada tabela do modelo relacional deverá ser descrita e deverá conter os seguintes campos, né? Então, beleza. Nome do atributo, descrição do atributo, o tamanho dele, o tipo e as restrições. Quando a gente entra dentro das restrições, pessoal, a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque essas restrições, ela vem do modelo de negócio, né? De como é que o negócio funciona. Então, a partir daí, a gente começa a colocar essas características aonde? Dentro do modelozinho aqui, ou seja, dentro do dicionário de dados. Um exemplo disso, né? Um exemplo aqui de uma restrição. Por exemplo, esse primeiro aqui, valor nulo. Quando um cara vai fazer o cadastro dele, certo? De pessoa física. O que é, né? Que não pode deixar de ter dentro desse cadastro. Se é pessoa física, ele tem um CPF. Esse CPF pode ser nulo? Não. Aí a gente já tem o quê? Uma restrição. Que vem de onde? Lá do modelo de negócio, né? Do modelo de negócio. E a gente aplica aqui na última fase, né? Praticamente que antecede a implementação. Então a gente precisa saber isso, tá? Então a gente vai ver uma dessas restrições aqui, ó. Algumas, tá? Tranquilo? Tranquilo. Então se eu perguntar o que é o dicionário de dados, o que é? Exatamente. É onde nós vamos descrever as propriedades de quem? Do atributo e da tabela também, tá? Então, a tabela abaixo, pessoal, apresenta um modelo de dicionário de dados para a tabela aluno, né? Então, aqui eu tenho uma tabelazinha aluno como exemplo, certo? E dentro dessa tabela aluno, a gente tem quais os campos aqui, ó? Nome, descrição, tipo, tamanho. E aqui eu inicio quem? As restrições. Ele pode ser nulo? Beleza, pode ser nulo. Tem regra de domínio? Tem regra de domínio. A gente vai ver como é que funciona essa regra de domínio. É chave primária? Tá aqui, ó, PK. É chave primária, né? Ele pode ser... Sim, ele pode ser default, né? E o nick é como se fosse uma junção. Nós vamos ver todas essas características agora aqui, tá? Então, beleza. Você já pega essa tabela como exemplo, tá bom? Para quando você for criar o seu modelo de dado, seu dicionáriozinho de dados amanhã, tá bom? Então, esse é o primeiro exemplo aqui que eu trago para vocês de um dicionário de dados. Na pesquisa que vocês fizeram, vocês trataram essas informações? Sim? Fizeram essa tabelinha aí? Então, eu falo, a pesquisa é sobre dicionário de dados. Aí você só, o que é o dicionário de dados? Aí, é isso? Uma pesquisa, para ela estar bem feita, ela tem que ter o conceito e o exemplo. Sempre tem que ter o conceito e o exemplo. Eu canso de dar o visto em pesquisas que o cara... sim, pesquisa sobre dicionário de dados. Aí o cara só faz assim, o que é dicionário de dados? Aí ele copia lá, dicionário de dados. Sim, como é que se aplica? Tá aqui como é que se aplica. Então a pesquisa está incompleta, né? Está incompleta. Ok, então vamos lá, né? Eu vou pegar essa tabela aqui como exemplo e caracterizar cada um desses caras aqui. Aí eu vou e volto para mostrar para vocês, tá? Então vamos lá, as observações aqui dessa tabelinha. É importante fazer algumas observações sobre a criação do dicionário de dados com relação às restrições dos atributos da tabela, tá? Então beleza, o primeiro aqui que eu trouxe para vocês são o quê, ó? Alguns tipos de dado não é possível definir o tamanho. Ou seja, lembram quando a gente criava aquele atributo, né? E que depois do atributo a gente colocava o tipo e a quantidade? Vocês lembram? Sim. Só que tem atributo que a gente não vai
poder colocar o quê? O tamanho que ele pode ser. Mas para isso a gente precisa saber o quê? O tipo de dado. No exemplo aqui que eu trago para vocês é o caso de quem? Da data. Eu consigo colocar uma quantidade de caracteres para a data? Não. Mas a data é um tipo de dado? Sim. A date é um tipo de dado também. Então, existem as exceções, tá? Existem as exceções. Então, como no caso aqui da data, que já é predefinido pelo quem? Pelo SGBD, certo? Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Então, muito bem. Quando eu volto aqui, né, ó, e quando ele pede aqui, qual vai ser o tamanho, né, dessa data? Aí a gente vem aqui, ó, tipo data, eu consigo colocar aqui o tamanho? Não. Por quê? Porque a data ela já vem pré-definida. Então eu preciso colocar? Não, não preciso colocar. Então vai depender de quem? Do tipo de dado que a gente vai utilizar, tá? Beleza? Então fica ligado aí. Segunda observação, ó. Não é, Gabriela? Exatamente. A restrição nulo define-se quando o atributo permite ou não, deixei até em vermelho aqui, um valor nulo. Ou seja, define se o atributo será obrigatório ou não. Então, quando a gente vem aqui, né, ó, para dizer o valor desse cara, se ele pode ser nulo ou não, aí a gente começa a fazer o quê? A primeira descrição, né? Então, por exemplo, um atributo que vocês conhecem, exceto o exemplo que eu coloquei de CPF, pode ser nulo. Sim, não pode ser nulo. Muito bem, o ID, né? Quando a gente refere-se, né, que esse ID ele é a chave primária daquela tabela. Essa chave primária, ela pode deixar de existir? Não. Então ela pode ser nula? De jeito nenhum. Então a gente viu aquelas características, né? Chave primária não pode ser nula, mas a chave estrangeira pode ser nula? Pode. Ou seja, ela é ou não obrigatória. A gente coloca isso, tá? Definir isso. Muito cuidado nesse sentido. Terceira regrinha aqui, ó, a regra de domínio. Define quais os valores serão permitidos cadastrar para um atributo. Então, essa regra de domínio é justamente isso, né? No exemplo aqui que eu trago para vocês é o exemplo do sexo, onde eu só vou poder armazenar dois tipos de valores. Ou o M de masculino ou o F de feminino. Eu posso salvar outro tipo de valor nesse campo? De jeito nenhum. Então aqui, na regrinha aqui, ó, de domínio, eu coloco o quê? Um M e um F como uma regra, né? João Vitor, essa regra, ela é feita na implementação ou ela é feita lá nas regras de negócio? Sim ou não? Regra de negócio ou implementação? Implementação. Como é que eu sei que é uma regra de negócio? O exemplo do CPF, né? Opa, é um cadastro de uma pessoa física. Essa pessoa física tem o quê? CPF. Então, esse CPF pode ser nulo? Então, ele é um atributo obrigatório. É uma regra que veio lá do negócio. Aqui na implementação, não. É outra coisa totalmente diferente. Muito cuidado nesse sentido, tá? Regrinha 4 aqui, ó. As restrições chave permitem identificar a chave primária, PK, e as chaves estrangeiras da tabela. É importante indicar a referência da chave estrangeira. Ou seja, a gente só consegue criar as chaves estrangeiras quando a gente tem o quê? A referência, né, Amanda? Então, quando a gente tem essa referência, Amanda, essa referência ela vem de onde? Muito bem, Amanda. Da chave primária. Porque toda vida a chave primária, ela faz referência a uma chave estrangeira. Muito bem, tá de parabéns. 1 décimo.
Beleza? Então vamos voltar aqui. Nesse caso da tabela aqui, eu coloquei como chave primária a matrícula do aluno, né? Ó. Foi ou não foi? Ou foi aqui o FK que referencia da tabela turma? Era para ter sido aqui, né? APK, ó. Sim, né? Tudo bem, ficou faltando aqui, né? Chave primária, matrícula do aluno, né? Assim. Tudo bem. Nada demais. Muito bem. Perfeito. A quinta restrição que a gente vai colocar aqui, né, ó, é o default, que permite que seja inserido um valor padrão caso o usuário não digite nada para o campo. Então, por exemplo, um exemplo disso é quando você vai fazer um cadastro. Então, digamos que esse cadastro ele possua 10 atributos para você colocar lá, né, 10 campos, e que desses 10 seja 5 obrigatórios. Então você vai se atentar em colocar os principais, né? Ou seja, os 5 que são obrigatórios. João Vitor, e os outros que eu não preciso colocar, eu sou obrigado? Não, não é obrigatório. Então a gente coloca esses caras como o quê? Default. Mas não era para ficar nulo? Não, ele não fica nulo. Ele fica o quê? Você pode dizer que ele vai ser um default, né? Ele pode receber ou não valores. Concorda comigo? Sim. Conseguiu compreender a jogada aí? Quando o campo é obrigatório, ele não pode ser o quê? Nulo. E nem default. E já quando a gente faz essa restrição aqui, a gente diz que aquele campo ele pode receber o quê? Um valor default, né? Certo? Tranquilo? Muito fácil, né? Perfeito. Voltando aqui na tabela, nós temos aqui, ó, por exemplo, a cidade do aluno. Ele colocou aqui como default quem? Fortaleza. Digamos aqui, vamos fazer um exemplo, né? Digamos que eu fosse fazer um cadastro aqui, né? Somente da turma de vocês. E eu quisesse colocar um default dentro desse cadastro aí de vocês. Que default eu poderia colocar? Da turma ou do curso, né? Não. O número da chamada seria diferente para cada um, né? Certo? O default, pessoal, ele é utilizado como? Tem que ser um valor em comum para todos do cadastro. Então, por exemplo, na hora que você for fazer seu cadastro, você precisa colocar a turma. Eu já sei que todo mundo é de quem? Segundo ano de informática. Então, um campo que poderia ser default da turma, né? Fácil? Moleza, né? Moleza. E a última restrição aqui que a gente tem é a restrição de unicidade, né? Ou seja, não é permitido 2 RGs iguais nos registros da tabela. Essa restrição só é utilizada para atributos que não são chave primária. Por quê? Porque essa chave primária, ela já vem com esse padrão, certo? De que não pode ter 2 chaves primárias iguais, né, dentro da mesma tabela. Então, além disso, né, que essa chave primária ela vem com esse padrão, nós temos a propriedade de colocar outro campo também, que ele pode ser o quê? Único. No caso aqui foi do RG, né? Existe 2 pessoas com o mesmo RG? Não, não existe, né? Exemplo aí de 2 campos que eu poderia colocar essa propriedade. O RG já falei. Outro campo. CPF, outro campo. Matrícula, né? Muito bem. Número de telefone. Nem tanto, né? Então, voltando aqui na tabela. O último campo aqui é o único, né? Ó, onde esse cara aqui, ó, ele vai ser o quê? Único dentro daquele registro, né? Então, quem foi que está assim aqui? O RG do aluno.
Então, por exemplo, se eu for cadastrar outro aluno e eu colocar o RG, né, por engano, de outro aluno, né, que já esteja cadastrado, ele vai deixar fazer o registro? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque ele é exclusivo, né? Exatamente, ele é exclusivo, tá? Tranquilo? Muito fácil? Muito fácil. Então, vocês precisam saber, pessoal, justamente essa sequência aqui, ó. Que é o quê? O nome do campo, a descrição desse campo, o tipo, o tamanho, se ele pode ser nulo ou não, se ele tem alguma regra de domínio, se ele é chave primária ou chave estrangeira, se ele pode ser default, se for default, especifica o campo, né? E se ele pode ser único dentro daquela tabela. Tranquilo? Tranquilo. Então anota essa sequência aí que vocês precisam fazer, certo? Amanhã, na prática lá do dicionário de dados, tá? Beleza? Então, muito bem. Para você que está assistindo o vídeo, dá um pause aí, anota, tá? Que é importante você ter a anotação aí justamente dessa descrição aí dos dicionários de dados, tá bom? Para vocês que estão aqui, vocês vão ter a oportunidade de ter a aula, né? Lá no ambiente virtual amanhã para vocês fazendo essa anotação. Então vamos continuar, né? As observações é importante também, né? De cada um. Vocês anotem aí, dá um pause e anota também. Então, perfeito. Passando essa primeira etapa, né? De dicionário de dados, a gente vai entrar, certo? Dentro da principal importância, tá? De quê? Da normalização. E essa principal importância eu trouxe para vocês aqui como uma pergunta, tá? Uma pergunta em que sentido, né? Pessoal, na verdade eu coloquei o título, né? Principais problemas e anomalias nos bancos de dados relacionais. Durante essas práticas, né, que a gente teve, construir esses bancos, né, fazer os exemplos, vocês notaram alguma dificuldade? Vocês notaram alguns problemas? Problemas de quê? Um dos problemas, né, que foi até ressaltado, eu sempre vou lembrar do Gabriel, porque inconsistência. É um problema? Então, a gente nota aquele problema, só que agora a gente vai poder solucionar esse problema. Certo? Então é por isso que eu falo para vocês. Todos aqueles modelos que a gente fez anteriormente, nós vamos deixar ele o quê? Normalizado. Certo? Então essa é a primeira ideia aqui da normalização. Então, se a gente for levar aqui para o conceito, né? O projeto de um banco de dados, como já percebemos, não é uma tarefa simples. E pode apresentar muitos problemas, se não for projetado de forma correta. Ocasionando o quê? Redundância de dados, ou seja, informações repetidas que irão consumir espaço e armazenamento e dificultar a atualização desse banco, né? Gerando assim o quê? Consistência, né? Era para ter colocado dentro de uma nuvenzinha, segundo Gabriel, né? Inconsistência. Muito bem. Essas anomalias geralmente acontecem na inclusão, alteração ou exclusão de registros, tá? Então, quando a gente cria o banco de dados, a gente não tem muito essa noção de como é que essas informações vão ser armazenadas. E a partir daí que vem as dificuldades, né? Ou seja, na implementação. Então, quando a gente está implementando, está fazendo o registro dessas informações, é que vem, né, os problemas, tá? E é a partir daí que a gente começa a conceitualizar essas anomalias. Então, a primeira ideia da normalização de banco de dados é o quê? Correção dessas anomalias, tá? Certo? Essa é a primeira ideia. Então, eu trouxe duas tabelinhas aqui, eu quero que vocês olhem. E eu quero que vocês me digam, certo? O que está errado aqui, né, nessa primeira tabela? E o que está errado aqui nessa segunda tabela? Digam aí.
que é que vocês estão achando aí que poderia deixar de existir? Você que está assistindo o vídeo, dá um pause, analisa e depois você continua, tá? O nome é o mesmo do cliente dele. Do PDD, o nome é o mesmo. Então poderia ser. Pessoal, a primeira ideia que a gente tem aí é o quê? Redundância. Existem informações que estão se repetindo. Mesmas informações se repetindo. Vai causar inconsistência? Vai. Certo? Então, se a gente notar aqui, a gente tem a tabela do cliente, a gente tem a tabela do pedido. Só que ambos os dois possuem mesmas informações aqui. De quem? De quem? Do endereço. Depois, nome do rapaz aqui. E por último, a cidade, né? Ó. Então, se eu perguntar para vocês assim, pessoal, essa tabela tá normalizada? Não. Podemos normalizar ela? Sim. Agora a gente vai ver. Os primeiros tipos de normalização, né, que são as 3 primeiras, a gente vai ver. Primeira, segunda e terceira forma normal. Aí eu vou passar uma pesquisa para vocês, que é uma atividade prática para vocês postarem lá no ambiente virtual, que é sobre a quarta e a quinta forma normal. Certo? Muito bem. Então, exemplificando isso aqui, né? É justamente isso. A normalização é para corrigir essas anomalias, né? Sobre redundância de dados que possam ocasionar os possíveis problemas dentro do banco de dados, tá bom? Tranquilo? Tranquilo, né? Então vamos lá. Então, que tipos de anomalias são essas, né? Ó, eu trouxe para vocês aqui 3 tipos de anomalias. Que é quem? Inclusão, atualização e exclusão, tá bom? Então a primeira aqui, ela vai dizer o quê? Esse tipo de anomalia ocorre toda vez que quisermos adicionar um pedido, né? Por exemplo, teremos que digitar novamente o nome, o endereço e a cidade de quem faz o pedido, né? Se um campo for digitado incorretamente, ocorrerá o quê? Inconsistência. Então vamos voltar aqui para a tabelinha e vamos colocar o exemplo aqui do pedido, né? Ó, digamos que se eu vou fazer um novo pedido, né? E eu preciso colocar novamente todas essas informações aqui, ó. Pode ocasionar, né, de que na hora que você estiver fazendo seu cadastrinho lá, bonitinho, você esquecer de uma informação? Pode acontecer isso? Sim, pode. Então, ao invés do João Silva aí, eu coloque João Pedro Pereira. Já tá errado, né? Quem era o caba? João Silva, né? Então, no caso aqui do João Pedro Pereira, tivesse colocado João Pedro de Lima. Tá errado? Tá errado também, né? Então, isso vai causar o quê? Inconsistência dessa informação. Isso é uma anomalia de quê? De inclusão, né? Ó, muito cuidado nesse tipo. Quando eu falo inclusão, é anomalia de quê? Inclusão faz referência a quê? Incluir, salvar, né, as informações dentro de quem? Do banco de dados, certo? Então é muito simples, pessoal. É muito simples a gente fazer essa caracterização. Por quê? Porque a partir do momento que você fez o cadastro, por exemplo, do João Pedro Pereira, aquele cadastro que você fez naquele dia, ele não vai poder ser modificado. Aquelas são as informações pessoais do João Pedro Pereira. Então, essas informações, quando você vai utilizar dentro do pedido, elas não precisam se repetir. Por quê? Porque ela já está salva lá dentro de quem? Da tabela, né? Pessoa física, João Pedro Pereira, está lá, está salvo lá. Então eu só reutilizo esse cara, eu não preciso salvar essas informações. Já na anomalia de atualização, ocorrem quando, né, ó, em um banco de dados mal projetado, ao modificarmos uma informação, ocorre inconsistência nesses dados, né? Se quisermos modificar uma informação, pode ser que precisemos modificá-la várias vezes, como o nome João Silva lá, né, da nossa tabelinha. Se quisermos modificar seu nome para João da Silva, teremos que modificá-lo tantas vezes quanto for o número de seus pedidos, né?
Então, se a gente voltar aqui, ó, eu tenho quantos pedidos aqui do João Silva? Tem um pedido 8 e tem um pedido 10. Então, se eu quiser modificar esse cara, né? João, colocar da Silva. Como é que seria isso? Além de modificar a primeira tabela, eu ia também ter que modificar na tabela T pedido. Nesse caso aqui eu estou mostrando só 2 pedidos. Mas se ele tivesse feito aí durante um ano 1.050 pedidos, aí você ia ter que fazer essa atualização, certo? Desses 1.000 e tantos pedidos, tá? Beleza? Tranquilo? Sim ou não? Sim. E aí, Alias, o que é que você pode falar dessa anomalia de atualização? E o principal problema dessa anomalia? É que ela acaba duplicando os dados. Não. Aí quando você. Quando você. Eu tenho dados ali na primeira e o roteirista na segunda também, acaba acontecendo a repetição dele nas duas tabeladas. Não. Quando eu falo de anomalia de atualização, o problema é na hora justamente de atualizar essa informação. Então, se existe essa anomalia, né, de atualização, é justamente isso, né? Pô, eu vou atualizar. Só que aonde eu vou atualizar isso? Se existem vários locais. Então, já é outro problema, tá? Tudo bem, se liga. E o último aqui é a anomalia de exclusão, né? Que ocorre quando, ao excluir registro, perdemos informações importantes para o banco. Por exemplo, digamos que precisássemos excluir o registro, né, de pedido 8 e 10. Automaticamente perderíamos todas as informações do cliente João Silva, né? Então é justamente isso aqui. Tipo, se eu quisesse excluir o 8 e o 10, e aí? Eu ia perder essas informações? Sim, ia perder essas informações. Certo? Justamente por quê? Por quê? Por que eu ia perder essas informações? Porque quando a gente faz, né, justamente o registro dessas informações em mais de um local, e a gente vai excluir somente um determinado local, às vezes aquela informação ela pode ser o quê? Única, né? Né, Gustavo? Então, a partir daí a gente consegue fazer essa caracterização. Beleza? Tranquilo? Tudo bem. Então, quando eu falar de anomalias, quais os tipos de anomalias que eu tenho aqui? Inclusão, atualização e exclusão, tá? Inclusão é o quê? Na hora de fazer o registro de quem? Da informação dentro do banco de dados. A atualização é quando eu vou atualizar o registro que já existe. E a exclusão é quando eu vou fazer o quê? Excluir aquela informação que já está registrada no banco de dados, tá? Tranquilo? Muito fácil, né? Muito bem. E todas essas anomalias, ela ocorre o quê? Inconsistência, tá? Dentro do banco de dados. Beleza? Então, eu pergunto para vocês, por que normalizar? Fora essa consistência, por que normalizar? Vamos para cá. Uma das formas de corrigir as anomalias em um banco de dados é utilizar a normalização. A normalização de dados é uma série de passos que se seguem no projeto de um banco de dados, que permitem um armazenamento consistente. Então essa é a primeira ideia, pessoal. Esse armazenamento tem que ser consistente. Logo, a primeira coisa que você já tem que caracterizar. A normalização, ela vai funcionar onde? Nas 4 operações básicas que o usuário pode fazer dentro desse banco de dados. Salvar, excluir, alterar e deletar. Concorda comigo? Beleza? Então, ele está fazendo essas 4 operações, não é com a estrutura do banco de dados. Ele está fazendo essa normalização nas informações que vão ser o quê? Registradas. Então, a gente precisa se preocupar com isso, tá?
Esses passos reduzem a redundância de dados e a chance dos dados se tornarem o quê? Consistência, né? Ó, tudo bem. O processo de normalização geralmente é aplicado quando temos uma base de dados que foi criada antes da existência de um banco de dados relacional. Ou seja, a gente criou aquela base de dados, não se preocupou na relação daquelas tabelas, logo, ela não vai ser o quê? Normalizada. Então aí é que a gente precisa se preocupar, né? Ou foi desenvolvida sem considerar a existência de um banco de dados relacional. Ela também pode ser aplicada ao final do processo da modelagem de um banco de dados para conferir se o nosso modelo de dados está normalizado. E caso não esteja, pode-se normalizá-lo antes da implementação, né? Então a gente tem esses dois cenários. A gente já pode pegar um banco de dados que foi feito, né? Sem a normalização, já está lá sendo utilizado. Ou a gente pode fazer essa normalização depois do nosso projeto, né? Conceitual ou lógico? Conceitual ou lógico? Lógico, né, pessoal? Lógico. A gente não vem numa sequência? Primeiro modelo conceitual, depois modelo lógico. E agora a normalização desse modelo lógico, né? E por último, quem? O modelo físico. Muito bem, Rian. Modelo físico. São os três tipos, né, de subdivisões que a gente pode dividir um banco de dados: modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico. Então, quando eu falei aqui que a normalização tem que ser antes da implementação, tem que ser antes do modelo físico, porque no modelo físico é onde fica a implementação, tá? Ok? Muito fácil, né? Tudo bem, vamos lá. Então, essa é a primeira ideia aqui de por que normalizar, tá? Agora, olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. A primeira forma normal, certo, dessa normalização, ela é reconhecida como UFN, né? Ó, primeira forma normal. Então, muito cuidado para não confundir, tá? Vocês vão ver que em todo o processo, essa aqui é a forma essencial. Por quê? Eu só vou conseguir fazer a segunda forma normal se tiver na primeira. Eu só vou conseguir fazer a terceira forma normal se tiver na primeira e na segunda. Então é a sequência. Se a gente não souber fazer isso aqui, né, Rafael? A gente vai acabar se confundindo na segunda e na terceira forma normal. Beleza? Então vamos lá. Uma tabela está na primeira forma normal, né? Se todos os atributos contiverem apenas dados atômicos. Vixe, eu não lembro mais o que é um dado atômico. O que é um dado atômico? Oi? É que ele não se divide, ou seja, ele não tem mais de um valor. Ou seja, cada atributo pode ter apenas um valor de registro por linha. Tá correto isso aqui? Ou por tupla? Tupla e linha é a mesma coisa. Mas a maneira correta de dizer é o quê? Tupla. A tabela abaixo não está na primeira forma normal, porque o atributo telefones, né, ó, possui mais de um telefone por registro. Beleza? E também nós temos o endereço também, né? Por exemplo, a agência 1524 possui 3 telefones, né? Então, muito bem. Mas aí entra dentro da primeira regra, né? Qual é a primeira regra? Qual é a primeira regra da primeira forma normal? O atributo, ele não pode ser o quê? Não pode ter mais de um valor. Ou seja, ele precisa ser o quê? Atômico, né? Muito cuidado nessas referências. Inclusive, teve uma ou foi 2 questões na prova que ele não referencia assim. O atributo só pode possuir um único valor. Não. Ele diz atributo atômico, tá? Então, muito cuidado nisso aí. Então, beleza. Isso aqui é que modelo, pessoal? Que modelo é esse? Conceitual ou lógico? Lógico, né? E aqui nós temos o exemplozinho aqui da tabelazinha desse modelo lógico, né? Beleza. Qual é o atributo aqui que não é atômico? Telefone, né? Por quê?
possui mais de um valor. Então, na primeira fórmula normal, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer? Deixar os atributos... Isso. Não pode existir. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vamos lá, vamos ver. Muita atenção, tá? Para adequar uma tabela que não está na primeira forma normal, é necessário realizar os seguintes passos. Eu vou dar um tempinho a mais para vocês anotarem, que aqui é o ponto-chave, tá? Primeiro ponto. Vamos discutir esse primeiro ponto. Criar uma tabela para conter os dados do atributo composto, certo? Que neste caso, então, deveríamos criar uma nova tabela TB telefone. Então, esse é o primeiro passo. Então, se liga aí. Além dela conter atributos não atômicos, nós precisamos também se ligar nos atributos o quê? Compostos. Beleza? Se liga aí. Quem é um atributo composto? Mais de um valor. Então é a mesma coisa de um atributo multivalor valorado. Não é não, Wesley? Exatamente. Então, essa é a primeira ideia aqui que a gente já tem, né? Ó. Então, nesse caso aqui, quando a gente volta para a tabelinha, nós temos quem? O endereço, que é um atributo multivalorado, é um atributo composto. E nós temos o telefone, que ele é um atributo não atômico. Então, a gente já tem esses dois exemplos aqui. Isso entra dentro de quem, pessoal? Do primeiro passo, para a gente deixar essa tabela normalizada. Segundo passo, criar na nova tabela um atributo para conter o atributo composto da tabela original. Neste caso, criar um atributo telefone na nova tabela o quê? Telefone. Então aí você já tem a primeira ideia. O telefone vai sair da tabela original e ele vai para onde? A gente vai criar uma nova tabela. Ou seja, tabela o quê? Telefone. Se ligou aí? Então, essa a gente já tem logo a primeira ideia aí, né? Primeira ideia. O telefone, ele é o atributo o quê? Não atômico. Concorda comigo? Sim. Ele é um atributo não atômico, tá? Muito bem. Então, esse atributo não atômico, ele sai da tabela original e ele dá origem ao quê? A uma nova tabela. Olha aí que coisa legal, né? Que coisa maravilhosa. Beleza? Quando a gente estava criando esses carinhas antes, lá no modelo conceitual e no modelo lógico, a gente se preocupava com isso? Não. De jeito nenhum. Então se liga, tá? Terceiro passo. Criar na nova tabela um atributo para conter a chave primária da tabela original. Opa! Criar na nova tabela um atributo para conter a chave primária da tabela original. Então, se ele vai conter a chave primária da tabela original, então esse atributo vai ser o quê? Uma chave estrangeira. Olha aí que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda. Toda vida que eu falar que esse atributo vai fazer referência a uma chave primária, ele é o quê? Uma chave estrangeira. Pelo amor de Deus, não esqueçam isso, tá? Não esqueçam isso. Muito bem. Podemos criar um atributo número agência na tabela o quê? Telefone. Certo? Show de bola. Quarto ponto aqui, ó. Definir uma chave estrangeira para garantir o quê? Então, aí já é outra particularidade. Quem é que garante a relação entre as tabelas? Chave estrangeira. Terceira questão, letra A. Só que aí vai mudar, né? Colocar as ordens aleatórias aí. Deu ruim, não foi dessa vez? Sim. Terceira questão pode ser a letra A. Beleza? Entre a nova tabela e a tabela o quê? Original, lógico. Aquele atributo saiu da tabela original e ele deu origem a uma nova tabela. Precisa ter relação? Sim. Através de quem? Chave estrangeira.
Olha aí as coisas melhorando, né? Bem. Quinto passo. Definir a chave primária de quem? Da nova tabela. Obviamente. Existe uma tabela em banco de dados relacional sem chave primária? Não existe. Existe em modelo relacional uma tabela sem chave estrangeira? Sim, existe. A tabela não pode existir sem quem? Pô, qual foi, cara? Vocês estão se confundindo. Então quer dizer que a chave primária ela pode ser nula? Não pode ser nula. Só quem pode ser nula é o quê? Chave estrangeira. Pô, cara, que massa, hein? Tamo junto. Pegar um surf lá na praia de Copa, hein? Tá massa. Beleza. E o último passo aqui, ó, é o mais simples. Remover o quê? Os atributos não atômicos. Já era. Após você, né, fazer as criações da nova tabela, você faz o quê? Remove os atributos da tabela antigas, que já eram. Beleza? Tranquilos? Muito massa. Show de bola. Então, pessoal, pra gente exemplificar é justamente isso, né? Pô, tem essa anomalia de atributo composto e atributo não atômico. Já sei que não está na primeira forma normal. Eu já pego aquela tabela, né? Retiro esses caras e crio uma nova tabela com eles. Aí o primeiro passo, crio a chave estrangeira que referencia a chave primária da tabela original. E depois eu crio quem? A própria chave primária da nova tabela. Muito fáceis? Fácil de... Cadê? Eu achei engraçado foi o João Pedro de Lima esse final de semana, né? Perdi meu caderno, preciso refazer as atividades. Aí eu, corre. Aí ele, oh my God. Aí botou o bonequinho correndo. É preocupante, né? Perfeito. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Muito fácil, né? Então, ao aplicar a primeira forma normal no primeiro exemplo, nós temos aqui, ó, o endereço, né, aqui, bonitinho, ele continua na mesma tabela. E nós temos a criação de quem? Da nova tabela. Quem é a nova tabela aqui? Olha, isso aqui é o quê? É conceitual ou é lógico? Esse exemplo aqui, pessoal, ele é feito, tá bom, no MySQL Workbench, tá? Ele fica mais bonitinho, né? A gente poderia até fazer amanhã, né, no Workbench, pra ficar bonitinho. Né? Beleza. Muito bem. Então, se liga aí, ó. Oi. Alguém chama? Muito bem. Então, nós temos a tabela agência, que tem uma chave estrangeira, né? Aqui, ó. Dentro de telefones. Ficou faltando criar quem aqui? A chave primária, né? Não coloquei aqui no exemplo. Mas tudo bem. Ele tem aqui o número da agência, né? Perfeito, né? Agora a gente tem a segunda parte dessa maravilha, né? Segunda forma normal. Essa daqui, se liga aí, ó. Essa daqui é onde vocês vão se confundir com maior frequência. Então, muito cuidado, tá? Uma tabela está na segunda forma normal se somente, não é, Henrique? Se somente ela estiver na primeira forma normal. Então, quando você vê uma tabela, velho, toda esculhambada, você olha se ela está primeiro em quê? Na primeira forma normal. Aí você vai se preocupar se ela está na segunda forma normal, obviamente, né? E todos os atributos não chave primária, olha aí, a primeira... Deixa eu ver como é que eu coloco que um atributo não é chave primária. Quando ele não é marcado como PK, né? Obviamente.
puderem ser obtidos da combinação de todos os atributos que formam a chave primária. Então, muito cuidado aí nesse sentido. Ah, João Vitor, não entendi. Então, digamos assim, dentro de uma tabela, eu tenho a minha chave primária, obviamente. Só que essa chave primária, né, ela não referencia um determinado momento um atributo, por exemplo. Então, esse atributo, né, que não é referenciado pelaquela chave primária, ou seja, está errado. O que é que ele está fazendo naquela tabela se ele não representa aquela chave primária? Aí a gente entra dentro da segunda forma normal. Por exemplo, se eu estou fazendo um cadastro, né, de uma pessoa, na tabela pessoa, aí eu tenho lá todos os atributos que são inerentes a quem? A pessoa, obviamente, né? Nome, RG, CPF. Aí eu vou de gaiato no navio, coloco um atributo que não tem nada a ver com pessoa. Ou seja, ele não é referenciado por quem? Pelaquela chave primária. Tá errado? Tá errado. Então aquele atributo ele deve deixar de existir de onde? Dali. Então a gente deve aplicar o quê? A segunda forma normal. Consegui compreender aí a lógica? Então isso é para quê? Se a tabela é pessoa, eu só tenho que ter características da pessoa. Então, digamos, eu estou na tabela cadastro de pessoa física. Aí lá dentro de pessoa física eu coloco o campo CNPJ. O que é que tem a ver CNPJ dentro de pessoa física? Nada a ver. Então tá errado, né? Aí é onde vocês mais se confundem. João Vitor, se esse atributo for um atributo que esteja dentro do relacionamento dessas duas entidades, aí é para onde a gente deve ter cuidado. Por quê? Se aquele atributo vai sair de lá, ele tem que ir para algum canto. Aí é o quê? Onde a gente deve ter o maior cuidado. Qual é o nome desse atributo? É o atributo descritivo, que fica dentro de quem? Do relacionamento. Certo? Anota aí a observação. A segunda forma normal, pessoal, só é aplicável para tabelas que possuem uma chave primária composta. Aí vem a minha outra dúvida. João Vitor, pelo amor de Deus, o que é uma chave primária composta? Você não mostrou isso pra gente. A gente sabe o que é um atributo o quê? Composto. Logo, a chave primária também vai ser composta. Sim, mas em que característica? Do composto, né? O composto é o quê? Mais de um valor, né? Vamos olhar aqui, ó, observação, né? Ó. Uma chave primária composta é a combinação de mais de uma coluna em uma tabela utilizados para especificar a chave primária. Assim, cada linha da tabela poderá ser identificada de forma única e exclusiva. Nesse caso aqui, quem são as chaves que estão sendo referenciadas, né, ó, como chave primária? O código do empregado e o número da agência. Concorda comigo? Sim. Sim. Só que nós temos um problema. Tá na segunda forma normal? Não. Então precisa ser normalizado. Beleza? Muito cuidado. Mas, João Vitor, presta atenção. Aqui essa chave primária está se repetindo. E aqui também está se repetindo. Eu aprendi que o senhor me disse que essa chave primária não pode se repetir. Alto lá. Aqui nós temos uma chave primária composta. Vamos fazer o teste? Esse número aqui, quem é? É o 12. E aqui já é quem? 1524. Opa, já mudou. Aqui quem é? É o 12. Repetiu? Repetiu. É o mesmo 1524 aqui? Não, é o 15. Se repetem? Não. Então ele está sendo feito de forma única e exclusiva. Onde eu tenho dois atributos que são chave primária e que representam a mesma tabela. Aí eu tenho uma chave primária o quê? Composto. Fácil? Fácil. Pode existir isso aqui? De jeito nenhum. Então vamos colocar na segunda forma normal. Beleza. Além disso, tenham outros atributos que não façam parte da chave o quê? Primária, né? Então a gente tem aqui
Então, se eu mostrar aqui para vocês de que, qual é o atributo aqui que não faz parte aqui, certo? Das chaves primárias. Vamos lá, diga aí para mim. Quem são? Eu tenho um código do empregado e tenho um número da agência. O que é que tem a ver aí? Código do empregado, referencia quem? Nome do empregado. Horas trabalhadas, o que é que tem a ver? É justamente aquele cara que está de gaiata onde? No navio. Pode ser um atributo até descritivo aí? Sim. Ele pode ficar até no relacionamento. Vamos ver aqui como é que esse cara é feito para ser normalizado? Nós temos 4 passos. Olha aí que coisa linda. Para adequar uma tabela que não está na segunda forma normal, é necessário fazer os seguintes passos. Show de bola, João Vitor. Estou começando a ficar animado. Primeiro passo. Criar 2 novas tabelas para armazenar os dados dos campos redundantes. Antes disso, eu preciso verificar se ele está na primeira forma normal. Voltando aqui, essa tabela está na primeira forma normal? Sim ou não? Tem atributo composto? Tem? Cadê o atributo composto? Hã? Tem atributo composto? Sim ou não? Tem o atributo não atômico? Sim ou não? Estou começando a se confundir, né? A primeira regra da primeira forma normal, eu não busco o atributo composto. Eu busco quem? O atributo não atômico. Ou seja, que tem mais de um valor. Se liga aí. Então vamos lá. Criar 2 novas tabelas para armazenar os dados, né, dos campos redundantes, onde seus valores apresentam repetições de valores, né? Neste caso aqui, criar as tabelas de quem? Empregado e agência, né? Perfeito. Voltando aqui, a gente já consegue identificar, né? Empregado e agência, né? Segundo passo, remover os campos com valores redundantes da tabela original. Neste caso, retirar o endereço agência e colocar na tabela o quê? Agência. E o nome empregado, né? Colocar aonde? Na nova tabela empregado. Então aí a gente já consegue visualizar isso, né? Ah, essa informação está misturada. Ela precisa ser separada. Precisa ser separada. A gente tipo descola, né? Uma da outra e dá origem a novas tabelas, tá? Muito cuidado. Criar chaves primárias nas tabelas criadas com base na chave primária da tabela original, né? Ou seja, chaves estrangeiras, né? Neste caso, para a tabela empregado, a chave primária seria o quê? O código empregado. E para a tabela agência seria o quê? O número da agência. Consegui associar? Sim, conseguiu associar. A gente vai já ver elas aqui, eu volto novamente para a gente descrever. E por último, criar relações um para muitos, né, entre as novas tabelas criadas, né, a tabela original. Então a gente consegue identificar, pessoal, até o relacionamento que a gente deve utilizar. Que relacionamento é esse? Um para muitos, tá? Então toda vida que a gente for colocar na segunda forma normal, vai ser um para muitos? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certo? Vocês conseguem absorver isso? Uma agência pode ter o quê? N empregado também, né? Mesma coisa. E um empregado só pode trabalhar uma agência. Concordaste comigo agora? Sim ou não? E o exemplo aqui, nós temos quem aí? Hein? 3 tabelas, né?
A primeira tabela só ficou o quê? E as horas trabalhadas. Olha aí onde é que essas horas trabalhadas foram ficar, ó. Aonde? Como é que eu sei que aquele empregado trabalhou naquela agência? Tá aqui, ó, as horas trabalhadas dele. Certo? João Vitor, eu não estou conseguindo compreender o grau e o nível disso aí. Muito cuidado, presta atenção aqui. Nesse caso aqui, nós temos um empregado que o código dele é o 12. Ó. O 12 é quem? O Luiz. Concorda comigo? Sim. Esse Luiz, vindo aqui para a tabelazinha da relação, ele trabalhou na agência 1524 e também trabalhou em que agência? 1550. Na agência aqui 1524 foi quantas horas? 20. E na agência 1550? 18. Beleza? Já que na agência eu não precisei fazer nada, só ficou quem? O número da agência, né? Ó, e o endereçozinho desse cara aqui, tá? Beleza? Tranquilo, né? E no modelo lógico aqui? Como é que vocês podem dizer para mim as relações aí? Esse asteriscozinho substitui o N, tá? No MySQL Workbench. Empregado. É a alocação? É a alocação. Isso, exatamente, alocação. Empregado, quando tem locação. Tem locação só pode ser. Não é isso? Uma alocação pode ter o quê? N empregados. Uma alocação também pode ter o quê? N agências. Concordam comigo agora aqui? Por isso que a relação deve ser o quê? 1 para muitos. Certo? Beleza? Massa. Então, quando eu volto aqui, ó, quando eu volto aqui, com as principais características aqui da segunda forma normal, é o quê? Quando nós temos chave primária com composto. Primeira forma normal, atributos não atômicos. Segunda forma normal, chave primária composta. Fácil? Muito fácil, né? E agora nós vamos entrar, né, na nossa terceira e última forma da nossa aula, certo? Porque existe a quarta e a quinta forma normal, só que não são aplicáveis, né, no nosso cotidiano. As formas que a gente aplica, tá? Até a terceira forma normal. Ou seja, quando você vai aplicar a quarta e a quinta forma normal é quando o banco de dados está crítico, né? Muito crítico. Vocês vão ver isso na pesquisa que vocês vão fazer, na atividade prática. Uma tabela está na terceira forma normal somente se ela estiver na primeira forma normal e na segunda forma normal. Então a gente já tem duas restrições, né? E todos os atributos não chave primária puderem ser obtidos somente através da chave primária. Muito fácil, né? Como é que eu conceitualizo isso? Como é que eu conceitualizo isso, Annalise? Quando um atributo que não é chave primária, ele é, né, obtido pelo atributo que é chave primária. Quando um atributo não chave primária é obtido por um atributo que é chave primária. Deu nó? A mesma coisa, só que sendo diferente, né? Quando eu tenho um atributo que não é chave primária, ou seja, é um atributo normal que a gente conhece, né? E que esse atributo, ele tem que se definir por um atributo que é chave primária. E aí? Isso é dentro da mesma tabela, pessoal. Então, por exemplo, aqui, quando eu falo isso aqui, ó, que atributos não chave primária puderem ser obtidos somente através da chave primária, é quando aquele atributo ele é característica daquela própria tabela. Concordou? Exatamente. Certo? Então, por exemplo,
Nós tivemos o exemplo lá de horas trabalhadas, né? Era atributo de empregado? Não. Era atributo de agência? Não. Ele continuou lá no mesmo localzinho dele. Por quê? Porque ele era um atributo de alocação. E a tabela abaixo está na primeira forma normal, porque todos os seus atributos são atômicos. E está na segunda forma normal, porque não possui chave primária composta. No entanto, temos o atributo nome gerente, que depende do atributo de quem? Código gerente, que não é o quê? Chave primária e nem faz parte, né, dessa tabelinha aqui. Então, a gente já tem a primeira ideia aí, ó. Por que, João Vitor, isso aqui? O nome do gerente, pessoal, ele está sendo associado a quem aqui? Está sendo associado a quem? Ao código do gerente. Marcos, qual é o código dele? A Maria, qual é o código dela? 102. Esse código do gerente aqui é chave primária? É ou não é? Não. Não é chave primária. Quem é a chave primária aqui dessa tabela? Código do departamento. Então, nós temos o atributo, né? Não chave primária, que é referenciado por outro atributo que também não é o quê? Chave primária. Ah, João Vitor, agora eu entendi. Então, na terceira forma normal, nós só vamos buscar, dentro da tabelinha, as informações, os atributos que não são chave primária, que é referenciado por quem? Por outro atributo que também não é chave primária. Ah, agora eu entendi. Muito bem. Então, como é que esse cara aqui vai funcionar, né? Para ele entrar dentro da terceira forma normal? Criamos uma nova tabela o quê? Gerente. Onde esse atributo aqui, ele virou o quê? Chave primária. Ah, agora sim. Nós temos um atributo que não é chave primária, que é referenciado por quem? Que é referenciado por quem? Pela própria chave primária dele agora, né? Conseguiste entender? Muito fácil, né? E aí, João Vitor? E aquele atributo que ele nem era chave primária e nem era chave estrangeira, ele virou o quê? Chave estrangeira. De quem? Da tabela gerente. Olha aqui, que coisa linda. Que coisa maravilhosa, né? Dá pra ver a cor aqui direitinho, ó. Quando é chave primária fica amarelinho, né? Ó. E quando é chave estrangeira fica cinza, né? Muito fácil, muito fácil. Primeira característica da primeira forma normal. Atributos não atômicos. Segunda forma normal. Terceira forma normal. Atributos não chave primária, que referencia outros atributos que também não são chave primária. Fácil? Muito bem. E agora nós vamos para os nossos lindos exercícios, né? Muito bem. Assistiu a videoaula, deixa seu like, tá? Qualquer dúvida, deixa o comentário. E é isso aí. Essa aula foi um pouco mais extensa, que era para terminar o conteúdo, mas deu tudo certo. Beleza? Valeu!